Vamos falar um pouquinho sobre Lula também nessa corrida eleitoral. Sabe que esses dias eu vi uma postagem nas redes sociais de uma pessoa que é crítica ao ex-presidente Lula e ela enumera ações que Lula pode tomar quando presidente. E daí é assim, regulamentar os meios de comunicação, mexer na Petrobras, mexer nos preços dos combustíveis, como ele já coloca agora, liberar crédito para incentivar o consumo, como se fossem pontos negativos. E daí os comentários são: é por isso que eu voto nele, justamente, tomara que de fato ele faça tudo isso. Então, assim, você acha que ele tem sido certeiro nas mensagens que ele passa agora, enquanto pré-candidato? É uma coisa interessante porque Sérgio Moro, Bolsonaro, Guedes, Dallagnol, essa gente toda criou uma situação única no Brasil. É a primeira vez na história do Brasil que a esquerda não precisa fazer nada para ganhar a eleição. E eu acho que o Lula está se dando conta disso. Né? Eles fazem a propaganda para nós. Quer dizer, toda vez que você tem 1.000 mortos via pandemia, não há mais o que se discutir a respeito disso. Quando você vê fotos das pessoas indo buscar, indo se enfiar dentro de caminhões de ossos velhos, ossos antigos para tentar comer, quando você vê desespero na rua porque as pessoas não têm mais emprego, quando você vê pessoas negras sendo chacinadas, ou por agentes agentes da segurança pública dos diversos governos, ou mesmo por agentes das forças militares, quer dizer, nada. Isso por si só é a propaganda de que é necessário uma mudança radical no Brasil. O que Lula tem feito, e eu acho que esse é o grande caminho que ele tem caminhado, ele tem trilhado a propaganda dele o caminho político dele por dois veios inicialmente. O primeiro é não antagonizar com ninguém. Todos os candidatos estão querendo ser antagonizados por Luiz Inácio Lula da Silva, porque quem Lula responder, quem Lula antagonizar, quem Lula der legitimidade de ser o seu interlocutor, é possível chegar ao segundo turno. Por isso o Lula não tem respondido a nenhum dos ataques, e acho que tem que continuar assim, e acho que não tem que ir a nenhum debate mesmo no primeiro turno, eles que lutem lá embaixo para tentar obter a vantagem que eles precisam de alguma forma. Por outro lado, o Lula vem trabalhando de forma muito clara no sentido de evitar uma grande aliança nesse campo de direita, centro-direita, contra as forças progressistas. Né? Então, uma hora eu vou conversar com o Fernando Henrique Cardoso, uma hora eu me aproximo de Geraldo Alckmin para colocá-lo na condição de vice, outra hora eu me aproximo de Renan Calheiros, vou conversar com outros empresários e, ao mesmo tempo, vou mantendo a ligação com as bases, conversando com catadores de papel, com catadores de materiais recicláveis. A ideia de Lula é essa, é não permitir a única coisa que seria, vamos dizer, que seria impensada nesse momento e que daria a essas oposições alguma ideia, alguma chance para não perderem no primeiro turno em 2022, que é a criação de um antagonista, um anti-Lula, uma figura que realmente o presidente reconhecesse legitimidade para discutir contra essa pessoa. Lula tem se mantido muito calmo com relação a isso e enfraquecendo qualquer tipo de levante político que venha acontecendo. Acho que está sendo muito bem sucedido nesse processo. Junto com isso, ele vem aumentando a proximidade dele com as redes sociais, a proximidade dele com as populações mais jovens, que talvez não tenham visto efetivamente quem era o presidente na época que nasceram, e esse caminho, junto com as pataquadas, as farofadas, as tentativas de golpe, a Covid e a situação que não é nada boa que começa a se organizar para 2022, eu acho que só reforçam a vantagem que o ex-presidente Lula tem para o primeiro turno. Como dizem por aí, Thalita, ninguém ganha a eleição de véspera, mas eu não apostaria hoje num segundo turno nenhum real. Sim. É nesse sentido de não se tornar um antagonista, um polo dessa disputa, que Lula faz esse aceno a Geraldo Alckmin, na sua opinião, e faz essas conversações com a direita, porque é claro que na esquerda existem muitas críticas em relação à figura de Geraldo Alckmin, né? E daí eu quero te ouvir sobre isso, o que você acha? A gente sabe que quem vota em Lula vai votar em Lula com Alckmin ou sem Alckmin, mas ele vai conseguir mais votos, mais intenções de voto nesse momento, agregando Alckmin à chapa? Vamos lá, eu sou crítico a essa aliança. Né? Eu acho que essa aliança não traz o que se espera dela. Embora o plano estratégico de busca dessa aliança esteja correto. Veja,
Eu acredito que Geraldo Alckmin não tem condições de majorar os votos de Lula para se ganhar um primeiro turno. Acho que não. Geraldo Alckmin, na última eleição, teve menos de 4% dos votos e, em grande medida, não dá para imaginar que ele tenha sido a única liderança tucana que nos últimos 4 anos se fortaleceu. Até porque o próprio João Dória, que é governador do estado, patina nessa situação. Então, não creio que Geraldo Alckmin seja... A aliança com Geraldo Alckmin seja para fortalecer as votações no primeiro turno. Também não acho que Geraldo Alckmin seja um interlocutor válido com a elite brasileira. Muita gente está dizendo isso. Não, isso aí é para a gente poder conversar com os empresários, é para a gente... Não acho que Geraldo Alckmin seja um interlocutor válido. Esse espaço foi roubado de Alckmin pelo João Dória, e a gente depois pode discutir como é que isso aconteceu, mas enfim, não é mais esse espaço que Geraldo Alckmin ocupa. E também Geraldo Alckmin não é bem visto pelas forças de direita, extrema-direita, né? Inclusive dentro do Exército, entendem Geraldo Alckmin como uma figura corrupta, como uma figura que não merece apoio. Então, eu não acho que ele tem interlocução com esses espaços também. Né? Algumas pessoas estão dizendo, mas esse é um aviso do Lula de que ele vai construir uma candidatura sem revanchismo. Pode ser bem entendido dessa forma. Agora, o grande plano que está se tendo ali é o seguinte, nessa aproximação, Lula pode perder o quê? Pouquíssima coisa, porque afinal de contas as pessoas estão votando em Luiz Inácio Lula da Silva. Uma parte da extrema esquerda talvez entre em algum tipo de crítica nesse processo e não dê os seus votos, mas a aposta é que os votos ganhos de uma centro-direita ou de um centro brasileiro são em número maiores do que os votos perdidos por uma esquerda mais radical. Essa é a aposta matemática que se faz nessa aliança. Não sei se ela vai se realizar, Thalita, mas ela tem grande chance de. O pensamento estratégico por trás está correto. Agora, eu acho que Geraldo Alckmin não é o nome que vai fazer tudo isso. Meu único medo nisso, Thalita, é a gente votar em Luiz Inácio Lula da Silva e acordar governado por Geraldo Alckmin por algumas dessas questões que já aconteceram na história do país, né? Aviões caírem, presidentes sofrerem acidentes estranhos, porque uma vez que você tenha Geraldo Alckmin na sucessão da chapa do Partido dos Trabalhadores, para a elite brasileira vai bastar fazer o que fizeram com Tancredo Neves, né? Que tiraram Tancredo Neves e de uma hora para outra nós acordamos com José Sarney e as elites ficaram muito felizes e contentes. Então, eu tenho para te dizer que toda a oposição a Geraldo Alckmin seria diminuída se nós conseguíssemos passar uma PEC, um projeto de lei, um projeto de alteração constitucional que retirasse o vice-presidente da condição de herdar mandato. Eu acho que no Brasil não se poderia herdar mandato. Eu acho que no Brasil o vice-presidente deveria substituir o presidente somente durante o mandato desse. Uma vez que o presidente fosse retirado, ou que falecesse, ou que tivesse qualquer dessas situações, deveríamos ter uma eleição num prazo aí de 60 ou 90 dias. Acho que se isso for acordado de alguma maneira, eu acho que esse é o grande medo que as pessoas têm nessa chapa. Mas o raciocínio estratégico por trás está muito bem colocado, muito bem avalizado.